Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre produtividade trabalhando dentro de casa. Né? Muito tem se falado de produtividade, de como você vai fazer as suas coisas, como você tem que se organizar para ser produtivo, para você ter um desempenho 100% dentro de casa, trabalhando no home office, isso e aquilo. E pouco tem se falado das dificuldades de trabalhar dentro de casa. Né? Então, muitas dessas coisas que acontecem no dia a dia tem que ser pontuadas também. Né? Tanto para o profissional que está em casa, quanto para a empresa que está disponibilizando esse funcionário, disponibilizando alguma carga horária de trabalho para essa pessoa fazer em casa. Né? Então, assim, eu anotei alguns pontos aqui para a gente poder conversar. E o primeiro deles é a estrutura. Qual que é a estrutura desse funcionário dentro da casa dele? Né? Então você tem que entender que a empresa, quando você trabalha num escritório ou você trabalha num escritório de design, né? Eu posso puxar para a área de design que eu tenho mais conhecimento, trabalhei muito tempo da minha vida dentro de uma house, né? De uma empresa. Então assim, como que a gente pode ver a estrutura de rede, né? Computador que ele tem lá, um servidor com todas as informações, as pessoas que ela precisa de informações diariamente dentro da empresa. Então, assim, quando você está dentro do seu ambiente de trabalho lá, você tem todo um ambiente propício para isso, para você desempenhar a sua função. Você tem o seu gestor lá dentro, você tem os seus amigos de trabalho que vão tirar uma dúvida ou outra, pessoas que você depende de informação, você tem acesso a todos os arquivos que você precisa, né? Sendo ele offline ou online, né? E quando você vai para a sua casa, como você manda esse profissional para a casa dele, como que é o acesso dele? Qual que é a estrutura dele? Ele tem um bom computador na casa dele para fazer as funções? Se ele não tem, você vai disponibilizar um computador, uma rede ou alguma coisa da sua empresa para esse funcionário levar para casa? Então isso tem que ser pensado, porque isso vai influenciar diretamente no desempenho dele. Outra coisa que a gente tem que olhar, qual que é a estrutura de internet que ele tem na casa dele? Ele vai conseguir acessar os arquivos? Você tem todos os arquivos que ele precisa em uma nuvem, por exemplo, para ele poder ter acesso a um servidor online? Ele vai ter acesso a isso daí? Ele vai ter internet suficiente para acessar isso daí? Se ele não tiver, como vocês vão resolver isso daí? Vocês vão fazer uma parceria? Vão fazer um ajuste de banda de internet? Como que vai ser isso daí? Né? Porque assim, você também tem que gerar um ambiente propício para que ele possa desenvolver essa função lá dentro, né? Outra coisa, o ambiente que ele trabalha. Quando você está na sua empresa, você está lá, né, numa sala com mais pessoas ou trabalha sozinho, às vezes uma ou duas pessoas na sala, mas ali todas as pessoas estão ali com a mesma função, com a mesma ideia. Todo mundo está ali para desempenhar alguma função. Então ali você vai ter um ambiente, muitas das vezes um ambiente mais silencioso, com os equipamentos tudo tranquilo, com uma cadeira confortável, que você já está acostumado, que você trabalha lá. Né? Então você tem um horário para entrar, você tem um horário para o café, você tem um horário para o almoço, você tem um horário para voltar à tarde. Se você faz um cafezinho à tarde, você tem esse momento lá esperando. Então assim, você tem toda uma estrutura, tem toda uma rotina para você fazer, que vai te ajudar no dia a dia. E quando você vai para sua casa, se você ainda mora com seus pais, você tem o seu pai e sua mãe em casa, você tem mais irmãos, você tem um ambiente lá, você tem um escritório desse aqui, assim, por exemplo, na sua casa, para você poder trabalhar, ou você vai ter que trabalhar dentro do seu quarto. O seu quarto tem uma mesa legal, uma cadeira que você possa sentar, né? Você tem um quarto só para você, ou você divide o seu quarto com seu irmão. Se você é casado, você tem na sua esposa ou seu esposo dentro de casa. Você tem filho ou não. Tudo isso são pontos que tem que ser cuidados, que tem que ser analisados, né? Então, assim, com certeza, você olhar tudo isso daí, né, para você trabalhar à distância, envolve muito mais do que somente pegar um terminal de computador ou um notebook, ligar e estar trabalhando. Algumas pessoas, algumas funções vão conseguir fazer isso tranquilamente, né, vão trabalhar remoto, não tem erro, fazer todas as reuniões que precisar, tudo via WhatsApp, ou chamada de vídeo e tudo mais, e vão conseguir tranquilamente essa adaptação. Mas isso não é todo mundo. Não é todo mundo que vai ter um ambiente favorável também para que isso aconteça. Imagina você fazendo uma chamada de vídeo e o seu irmão passando correndo lá atrás, ou chamando a sua mãe, ou brigando com não sei quem, porque não limpou o quintal, porque não lavou a louça e tudo mais. Imagina como que se trabalha, como você faz uma chamada de vídeo, talvez assim. Né? Então, assim, isso tudo tem que ser muito bem analisado antes de você cobrar algum trabalho home. Se você é uma empresa que não tinha uma estrutura, né, preparada para fazer esse trabalho, é bom repensar e avaliar como que isso seria funcional, na verdade, né, na prática, como que isso funcionaria.
que tipo de equipamento você teria que disponibilizar para essa pessoa e que tipo de ferramentas, né, essa pessoa vai precisar para poder desempenhar a função dela, né? Então, assim, com certeza, né, olhando tudo isso daqui, a organização, né, e a adaptação de modelo de trabalho vai ajudar muito nesse momento. Quanto mais organizado, muito mais fácil você se adaptar, né? Muitas coisas vão influenciar no seu dia a dia se você trabalhando em casa, né? E falando isso assim, no meu caso, por exemplo, né? Eu já venho trabalhando no home office há algum tempo, tal. Já tenho meu lugarzinho tudo ajeitadinho, tá? Mas assim, minha rotina mudou drasticamente com essa quarentena, né? Se você for analisar, qual que era a minha rotina, né? Acordava de manhã com a minha esposa, meu filho, ela ia para o trabalho dela, pegava meu filho, levava para a escola, chegava em casa, ia para a academia, rapidinho, fazia meus exercícios, tal, chegava em casa, tomava um banho e tinha toda a casa só para mim. Um silêncio total. Então eu podia sentar aqui, me concentrar, ver tudo que tinha que fazer, ligar para quem tinha que ligar, precisava fazer chamada de vídeo, eu fazia, não tinha erro, eu não precisava combinar com ninguém, eu só estava sozinho. Então eu pegava, fazia tudo que eu tinha que fazer, sobrava tempo para fazer as minhas coisas. Marcava as reuniões, geralmente eu marco para a parte da tarde. De manhã eu gosto mais de resolver as coisas que eu tenho que já resolver, funciono melhor, quietinho aqui assim, não preciso estar falando com muitas pessoas e tudo mais. Então, assim, as reuniões às vezes que eu precisava sair e tudo mais, eu deixava para a parte da tarde, que estava tranquilo também, então eu ficava aqui até meio-dia, eu almoçava e tal, depois trocava de roupa e partia para a rua. E hoje, como que ficou isso? As reuniões todas agora são por chamada de vídeo. Não tem condições, né, do jeito que está, a gente marcar uma reunião presencial, né? Não tem porquê, né? A gente consegue fazer isso via uma chamada de vídeo e tudo mais. Tem vários outros aplicativos do WhatsApp, Hangout e tudo mais que podem fazer esse tipo de função pra gente. Mas e o meu dia, como que tá agora? Porque minha esposa tá em casa e meu filho também. Então, assim, o silêncio é a primeira coisa que mudou. A minha casa não é mais silenciosa durante o dia. Então, tudo que eu vou fazer, se eu preciso fazer uma reunião ou isso ou aquilo, eu tenho que sentar com ela e acordar. Olha, tal horário, tem como você pegar o Léo, ir lá pro quarto, colocar um videozinho no celular para ele assistir lá, não sei, tal, ou ir pro quintal para eu poder fazer essa chamada, para não atrapalhar, tudo mais. Para gravar esse vídeo, eu tive que conversar com ela antes, não foi assim, peguei do nada, nossa, eu vou gravar esse vídeo aqui, sentei aqui, fiz o meu texto e já saí falando, não. Porque se eu tivesse feito isso, com certeza o Léo já tinha passado aqui atrás umas 2, 3 vezes, já tinha me chamado para trocar o desenho, para fazer isso, para fazer aquilo. E isso é normal, isso é a realidade. Então, assim, não se cobrem também tanto, né? Tanto o profissional tem que pôr na cabeça dele que tudo mudou, não é como era. Não é a mesma coisa você tá em casa, com um monte de pessoa em casa, ou se você mora sozinho também, isso vai mudar também. Porque se você trabalha na empresa, que você tem mais parceiros lá, e de repente você está em casa sozinho, isso também vai influenciar no seu trabalho, né? Então, assim, o que eu queria trazer para vocês, assim? Que a rotina vai ajudar, sim, com certeza, a organização, todos esses pontos que as pessoas falam, para você melhorar a sua produtividade, acorda cedo, toma um banho, troca de roupa como se você fosse trabalhar normalmente, toma seu café, senta lá, faça a sua lista de atividades, se organize o que você tem que fazer, tudo isso vai te ajudar com certeza. E é isso que a gente tem que procurar fazer, sim. Porém, a gente não pode esquecer que o ambiente que a gente está influencia e muito na nossa produtividade. Então, se você não tiver um ambiente propício para que você possa desenvolver isso daí, com certeza vai afetar na sua produtividade. E isso tem que ser negociado com o seu empregador também. Porque assim, se você vende uma imagem para ele, não que vai ser tranquilo você trabalhar lá na sua casa, chega lá, você não consegue desempenhar, porque tá aquele confusão, e nego batendo bola dentro de casa, sua mãe gritando, sua esposa falando com você toda hora, entrando no seu quarto ou entrando no seu escritório, aquele rolo todo, você não vai conseguir desempenhar a sua função, e você vai ser cobrado por isso, porque você previamente fez um acordo com quem você trabalha. Então, se você não tem um ambiente favorável para isso, converse com o seu empregador. Fala, olha, em casa é mais complicado, se você não tem uma internet boa, fala, pô, a minha internet lá é bem ruim, como que a gente consegue fazer, né? A gente consegue fazer aí, nesse mês, um pacote de internet maior lá em casa, como que a gente consegue fazer? Converse.
agora é hora de conversar. Quem melhor se adaptar, quem mais rapidamente entender que isso tudo mudou, que a nossa realidade é outra, mais rapidamente vai conseguir resolver os problemas. Então, assim, antes de pensar em produtividade, vamos pensar em adaptatividade. Eu falei certo, né? Então tá bom. Então, assim, ó, antes de pensar em produtividade, vamos pensar em nos adaptar, de reconhecer que tudo mudou, e para a gente poder ajustar o que precisa ser ajustado. Porque enquanto a gente não entender que a gente precisa de ajustes na nossa rotina e que o nosso ambiente de trabalho mudou, que a gente está tudo diferente, mais tempo vai levar para a gente poder ajustar isso e conseguir ter sim a produtividade que a gente quer ter dentro de casa. Então, assim, igual eu falei, meu exemplo é esse, né? Dentro de casa, minha rotina mudou totalmente, porque agora eu tenho 24 horas, mais 2 pessoas aqui dentro de casa. No meu horário de trabalho que eu fazia certinho durante o dia, agora já mudou bem. Às vezes algumas coisas eu estou fazendo durante a noite, que daí todo mundo já foi dormir e tal, eu gosto também, então facilitou. Estou voltando no tempo que antes de eu casar, quando eu morava na minha casa com a minha mãe, com meu pai, eu também procurava fazer as coisas de madrugada. Porque eu também trabalhava, né? Eu já trabalhava na empresa e os meus freela, tudo que eu tinha que fazer, eu gostava, melhor para mim era fazer à noite do que fazer no final de semana. Então, assim, eu já tenho essa facilidade, então eu resgatei isso daí. Então, hoje, eu estou trabalhando dessa forma. Coisas que necessitam mais da minha criatividade e tudo mais, que eu preciso estar com a cabeça mais tranquila para fazer, eu estou deixando para fazer mais à noite. Então, levo o meu dia a dia, faço todas as funções que eu tenho que fazer, tudo mais, à noite, que eu preciso ter um tempo mais quieto, tudo mais. Depois que adiantou todo mundo, meu filho foi dormir, minha esposa foi deitar, venho para cá, quietinho, tranquilo, penso, faço o que eu tenho que fazer, rascunho tudo que eu tenho que fazer, deixo tudo programadinho e para finalizar eu deixo para outro dia, que eu acordo de manhã, estou descansado e vou fazer. Então tá bom, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês, espero que eu possa ter ajudado e logo mais eu vou soltar um vídeo para vocês falando de adaptação ao trabalho home office. Como se adaptar e por que a adaptação ela é mais importante do que a produtividade em si. Né? Porque você se adaptando, você vai sim ter mais produtividade. Então, se você acha que esse assunto aqui vai ajudar alguém, marca ele aqui no comentário aqui e fala para ele assistir esse vídeo. E se você tiver sugestão também de algum assunto, manda aqui embaixo aqui que eu vou anotar e vou gravar para vocês. Valeu e obrigado. Tchau.